Eu sou a Ju Araújo, eu sou psicóloga organizacional de pequenas empresas. Eu ensino empresários a assumirem as rédeas das suas emoções e destravar o seu negócio em 3 meses. E hoje eu trouxe mais uma provocação. Como eu estava em curso o fim de semana todo, desde sexta, na verdade, eu ouvi muita coisa sobre a gente se mexer. E aí eu queria trazer essa live para não deixar passar esse momento, porque isso está reverberando muito em mim, assim, é algo que eu tenho aprendido a fazer cada vez mais, e acho que é muito importante a gente falar sobre. Mas só para contextualizar um pouquinho, desde 2015 eu trabalho por conta. Na verdade, em 2013 eu ainda estava de CLT, eu trabalhava numa grande empresa aqui na região, eu era psicóloga dessa empresa, trabalhava com RH, enfim, bastante recrutamento e seleção, e eu queria mais, assim, eu sentia que eu podia somar mais, eu queria acrescentar mais, e acabava que eu fazia, sei lá, 400 entrevistas mês e saía muita gente porque, enfim, né, as regras mudavam, aí eu contratava uma pessoa para botar lá, daqui a pouco tirava a pessoa de lá e botava em outro lugar. Então eu sentia que eu não conseguia somar muito na empresa, né? Eu estava ali só para tapar a fúria e aquilo me deixava muito angustiada. Enfim, acabou que eu achei uma oportunidade para trabalhar no Sebrae, e eu ia trabalhar home office, eu ia trabalhar atendendo micro e pequena empresa. Nessa época eu já tocava pastelaria com meu marido. E eu achei que seria uma boa oportunidade para eu me desenvolver, para eu aprender mais sobre sobre esse trabalho como consultora, né? Porque como eu trabalhava de CLT e acabei saindo, migrei, fiz essa transição, na época era até um processo seletivo que foi feito com concurso, assim, várias provas, acabei indo, passei. E foi uma coisa muito boa. Aí eu trabalhei nesse projeto, era um projeto específico do Sebrae, e eu atendi mais de 70 empresas. E esse projeto, quando terminou, ele terminou no meio de 2015. E eu entrei num dilema. Se eu voltaria a atender CLT, ou atender no sentido, voltaria a procurar emprego, né, em CLT, no caso, ser contratada novamente, ou eu me manteria como consultora. Meu coração queria ser consultora, sem dúvida, assim. Mas eu ainda tinha muito medo pela questão da própria estabilidade, né? Porque a gente está trabalhando numa empresa, a gente tem um fixo todo mês, é mais seguro. Enquanto eu trabalhava no Sebrae, eu tinha esse fixo, eu não era contratada, mas como a gente prestava um serviço dentro de um projeto, então eu recebia todo mês esse projeto. E eu sabia que dali, naquele momento, eu estaria por conta, então eu não ia ter a mesma entrada com a mesma segurança, né? Porque a gente sabe que empreender no Brasil é viver altos e baixos. Então, uma hora entra bastante, uma hora não entra tanto, daqui a pouco entra bem menos do que tu imagina, mas daqui a pouco entra bem mais. E aquilo me assustava um pouco, eu sabia que era assim, eu, enfim, via pastelaria. Então, foi uma decisão para eu tomar. Como eu sou muito movida mais a minha emoção, assim, apesar de eu ser bastante racional, mas eu não consigo fazer algo que eu não gosto, eu tenho muita dificuldade, eu acabei decidindo, então, continuar como consultora. O que eu fazia de melhor era ajudar as pessoas de verdade, né, atender micro e pequena empresa, era o meu chão, e principalmente agarrar as pessoas. Eu tinha muito isso, assim, de fazer o possível para aquela pessoa, para aquela empresária, para aquela empresa avançar. E aí eu botava toda a minha energia naquele projeto, eu, né, me esforçava ao máximo, eu trabalhava 8, 10, 12, 16 horas, 20 horas por semana dentro de uma empresa, sem ser contratada como CLT, eu era só consultora. Tanto que o nome da minha empresa, na época, quando eu abri, a empresa se chamava Agarrar. De tanto que eu abraçava, e a logo era mesmo um bonequinho, assim, abraçando o outro, né? E eu agarrava mesmo, e eu ia para cima. Eu montei uma equipe multidisciplinar porque eu percebia que eu precisava dominar outras áreas além do RH. Então eu tinha pessoal de financeiro, eu tinha pessoal na área de nutrição, que aí ajudava com os processos dos restaurantes, eu tinha alguém que me ajudava na parte de processos, enfim, eu montei uma equipe, por isso que eu acabei aprendendo tanto, porque eu acabava vivenciando tudo aquilo de todas as áreas, eu cuidava da parte mais estratégica, tinha outros psicólogos que faziam o RH. Enfim, aí a gente agarrava tantas empresas que no fim o que acontecia na prática? A gente fazia pelos empresários. Então a gente fazia tudo que estava ao nosso alcance e mais um pouco. A gente trabalhava muito dentro de uma empresa, aí consequentemente acabava ficando caro para a empresa, então a gente tinha que baixar o valor da hora para não ficar tão caro, porque era micro e pequena empresa,
a gente se desgastava muito, o empresário fazia pouco, porque a gente fazia muito, né? Então, a gente fazia muito, ele fazia pouco, porque sobrava pouco para ele fazer. Ele pagava pouco para a gente, perto do que a gente trabalhava, mas para ele tinha a percepção de que ele pagava muito, porque realmente a gente fazia muitas horas lá dentro. E no fim das contas, gerou uma grande exaustão minha e na minha equipe, e a gente não ganhava dinheiro suficiente para bancar toda a equipe. Resumo da ópera, eu tive que parar de operar dessa maneira, porque a empresa não estava dando lucro, só estava dando estresse. Até 2017, a única empresa que a gente... Eu tive vários cases de sucesso ainda assim, apesar de eu ter remodelado completamente meu modelo de negócio. Mas assim, a empresa que mais dava lucro lá naquela época ainda era a pastelaria, a gente atendeu a pastelaria. E a pastelaria dava muito lucro, porque eu botava mão, mas era minha, né? Então era mais fácil. Tipo, eu era a empresária, e aí, como eu fazia, eu era a empresária que fazia. E por que eu tô trazendo esse contexto para você? Eu tinha um sonho, quando eu decidi trabalhar por conta, e que era assustador, é que eu gostava de ser aquela pessoa que era chamada para resolver situações mais difíceis. Inclusive, a empresa que eu já comentei aqui, que teve uma situação muito grave, de uma traição, né, do dono com enfim, uma outra pessoa, foi nessa época que eu atendi. Então, ali eu comecei a entender que eu gostava dos casos difíceis, eu gostava das situações onde todo mundo desistia ou as pessoas achavam que não tinham que se envolver, eu queria justamente me envolver nesses casos. Meu grande sonho era ser um laboratório dos casos difíceis, assim, quando ninguém mais desse volta e dizia, desiste, não dá mais? Não desiste ainda, traz para Juliana, a Juliana vai pensar numa saída. Só que chegou num ponto que eu não estava mais pensando, porque como eu fazia tanto para o outro, eu deixei de pensar. E aí cometi um dos grandes erros que eu falo muito isso, que eu deixei de sentar na cadeira do avião. Então, do piloto, né, do avião. Então, começou que eu fazia muito, eu servia muito cafezinho na minha empresa, e principalmente eu servia cafezinho na empresa dos outros, porque eu acabava abraçando a empresa do outro, agarrando literalmente, né. E isso começou a me gerar um controle exacerbado sobre as coisas, mas ao mesmo tempo uma falta de controle, porque eu não tinha como dar conta de tudo, era impossível. E aquilo começou a me gerar falta de resultado e falta de empenho por parte do empresário. Enfim, aconteceu que a gente fechou as operações dessa empresa em 2017. 2018 eu tinha sido convidada, na verdade a gente fechou em 2018, eu fui convidada no finzinho de 2017 para fazer parte de um outro projeto parecido com o do Sebrae, só que aí na Fiesc, na Federação das Indústrias. E aí eu fui, me desliguei então, a gente fechou a empresa, eu fui trabalhar. E foi um momento muito bom para mim, foi um momento de me redescobrir, ver de fato o que eu queria, porque o que eu queria ser, que era o laboratório de casos difíceis, eu me tornei uma pessoa executora de processos de gestão. Eu me tornei aquela empresária zumbi na empresa dos outros ainda. Então eu tinha feito tudo errado. E aí eu fui fazer parte desse projeto em 2018, pela Federação das Indústrias. E lá eu consegui me capacitar novamente, recobrei minha autoconfiança, porque eu estava me sentindo uma pessoa fracassada, que não tinha dado conta, não tinha dado volta, porque eu tinha os clientes que eu gostaria de ter feito mais. E aí foi um momento bom para eu redescobrir. Aí eu atendi de novo empresas, né? Eu atendi outras empresas por esse projeto. E aí eu comecei a me dar conta como que os consultores trabalhavam. Me incomodava um pouco a maneira que os consultores trabalhavam, porque eles iam lá, eles olhavam o que tinha de errado, falavam o que tinha de errado para a pessoa, como se a dona da empresa não soubesse o que tivesse de errado, dizia o que ela tinha que fazer e saía de cena. Muitas vezes as pessoas não conseguiam executar, porque elas não sabiam como executar, ou pior ainda, elas chegavam em algum ponto que elas travavam, elas tinham medo, elas não tinham coragem, elas não sabiam como fazer, achavam que iam errar e elas paravam de fazer. Usavam as desculpas de que não tinham tempo, de que, enfim, não era o momento, e acabavam abandonando um processo de gestão que ia trazer melhoria para a empresa. Mas eu entendi que aquele momento da consultoria também de afastamento era importante, porque a pessoa precisava aprender um repertório novo. Porque se a gente parar para pensar, como que está a nossa empresa hoje, a parte boa foi, digamos assim, foi a gente que trouxe a empresa até aqui. Então, tudo que está dando certo foi graças ao nosso movimento. Só que tudo que não está dando certo também é graças ao nosso movimento. Então, a gente precisa, de fato, parar e pensar que repertórios novos eu tenho que fazer, o que eu preciso aprender para me levar para um lugar diferente. Porque é meio insano, mas a gente pensa, eu quero chegar em tal lugar, que eu não estou chegando, vamos supor, eu quero aumentar o meu faturamento, quero dobrar, né? Eu quero vender o dobro, mas eu não quero aprender nada, eu não quero mudar o meu jeito, quero que seja assim. É difícil.
talvez impossível, porque o meu movimento, o meu conhecimento me trouxe até aqui. Depois daqui ele vai demandar um movimento novo, um conhecimento novo, um repertório novo de comportamento. Então eu preciso aprender a fazer isso. E aí eu me dei conta onde que eu estava errando na empresa agarrar, né? Justamente em agarrar. Sabe um filho? E aí agora eu vou trazer uma lógica de criança, assim. Eu já dei esse exemplo várias vezes da questão da criança que caminha com 1 ano, mas se eu fico agarrada nela durante 1 ano e depois, no aniversário dela de 1 ano, eu solto e boto ela no chão, ela não caminha. Porque não é o tempo que passa que vai fazer a pessoa aprender. Não é eu dizendo para a pessoa como ela tem que fazer, vai fazer ela fazer. Ou não é eu mexendo as perninhas da criança que vai fazer ela caminhar. Ela precisa fazer a parte dela. Isso parece tão óbvio às vezes, né? A gente fala, é óbvio que cada um tem que fazer a sua parte. Pois é. Mas na hora de fazer a nossa parte, a gente prefere muitas vezes reclamar. Tô mentindo? Esse é um grande problema que nós, seres humanos, fazemos. E eu não vou dizer que não é bom reclamar, eu sou a pessoa mais reclamona do mundo. Tudo eu reclamo, tudo eu reclamo. Eu reclamo mais pelo prazer de reclamar do que pela dificuldade em si. Às vezes nem é nada tão difícil assim, mas eu curto reclamar, eu gosto de dar ênfase ao problema, meu Deus do céu. É um hábito ruim que eu tenho, que não serve para nada. Porque por mais que reclamar pareça ser legal, pareça ser prazeroso, não resolve nada. Mas hoje eu já tenho um hábito melhor. Eu ainda reclamo. Até coloquei em post essa semana a camiseta. Eu reclamo, mas eu resolvo. E eu sou mais ou menos assim, eu reclamo mesmo, eu sou reclamona. Mas eu resolvo. E eu faço a minha parte. Eu vou atrás, por mais difícil que seja, por mais medo que eu tenha, estou sempre pensando numa estratégia. Então eu vou, né? Eu corro atrás. É difícil eu paralisar. Se eu paraliso por um tempo, até eu organizar tudo e pá, e volto de novo para a luta, assim, né? Então é bem difícil me ver parada, mas vai ser muito fácil me ver reclamando. Então o grande problema não está em reclamar. O problema está na gente reclamar esperando que um outro apareça e nos salve. Ou esperando que o outro mude a situação e agora a situação vai ficar mais fácil. É uma coisa óbvia, né? Isso eu ouço todos os dias. E realmente, assim, não é uma mentira. Esse ano está mais difícil empreender do que estava na metade do ano passado para cá. De agosto até dezembro, foi mais fácil vender e eu não sei exatamente porquê, acredito que as pessoas estão mais endividadas de fato, eu acho que o reflexo da pandemia está aparecendo agora, mas eu, conversando com as pessoas de forma geral, todo mundo está se queixando que não está vendendo. Todo mundo está se queixando que está sem dinheiro. Todo mundo está se queixando que está tendo uma dificuldade de conseguir fazer negócios. E a verdade, eu tenho uma pastelaria, eu sei que está difícil mesmo. O governo vai criar uma condição especial para mim? O pior, o governo nem está me ouvindo, né? Ele recebe meus impostos e é isso. Por mais que eu reclame, as coisas não vão mudar porque eu quero que elas mudem. Elas vão mudar se eu me mexer. E eu sei que é duro, mas não adianta eu ficar me queixando, não adianta eu achar que as pessoas não agem bem, não adianta eu me queixar que um funcionário não é bom, não adianta eu me queixar do fornecedor, não adianta eu me queixar do governo. Eu preciso fazer alguma coisa.